Saúdo a todos com a paz, Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui na casa do Senhor e poder ministrar sua palavra, mas mais que isso, de poder estar aqui para adorar a Deus. Quantos vieram adorar ao Senhor? Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Esses dias eu estava vendo uma ilustração da vida espiritual do crente. Nós que somos cristãos, muitas vezes estamos no barco da salvação e nos acomodamos nesse barco. E já começamos a navegar por águas tranquilas e pensamos que tudo está bem. Porque pensamos que já estamos muito espiritual, pensamos que já estamos num nível espiritual melhor que os outros, e vamos deixando muitas coisas do começo, de quando nós realmente estávamos buscando a Deus em espírito e em verdade. Isso passa. Até que um dia a gente, no barco da salvação, e pensamos que estamos bem, vamos ali na proa e olhamos assim, e está escrito Titanic. Aí tem que tomar cuidado, porque o fim pode ser catastrófico. Nós temos que viver uma vida cristiana plena, uma vida cristã plena com o Senhor. E os apóstolos, eles batiam muito nessa tecla, que nós devíamos ser verdadeiros, que nós devíamos crescer na graça, no conhecimento. Até o Senhor Jesus disse isso, que não basta crescer só na graça, tem que crescer no conhecimento de Deus também, conhecer a Deus. Cada dia mais conhecer a vontade do Pai, cada dia mais buscar a Deus. E 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, diz assim: finalmente, irmão, vos rogo e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo nisso mesmo, abundeis cada vez mais. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmão, rogo-vos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendeste de nós, de maneira que deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo nisso mesmo, abundeis cada vez mais. Abundar cada vez mais, crescer cada vez mais. Os apóstolos tinham esse encorajamento, vamos dizer assim, essa dedicação de exortar a igreja e dizer: olha, não basta só você aceitar Jesus. Não basta só você vir à igreja, congregar, não basta só você vir à igreja e estar cantando, não basta só isso. Você tem que abundar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, é o que devemos fazer. Também diz, Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito ainda não chegou. O dia perfeito vai ser aquele dia que você se encontrar com o Senhor. O dia perfeito vai ser aquele dia que você estiver face a face com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, caminhando nesta terra, estamos cada dia mais buscando conhecer a Deus. Buscando cada dia mais nos aproximarmos de Deus. Estamos cada dia mais buscando fazer a vontade de Deus. E o crescimento é algo maravilhoso, porque nós crescemos, é verdade.
E você se deu conta que a gente não percebe que estamos crescendo? Não percebemos que estamos crescendo. Às vezes você vem ao culto e senta aí e diz assim: ah, é a mesma coisa hoje? Parece que foi o mesmo culto da outra semana. Ah, outra vez a mesma coisa. Mas cada dia é uma pérola na sua vida. A sua vida não é feita daquelas postagens no Facebook, sorrindo, aquelas postagens alegres. Não, a sua vida é feita dia em pós dia. Cada dia é uma pérola que o Senhor nos dá, para que possamos fazer um belo colar de pérola para as nossas vidas. Isso que temos que entender, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. E o crescimento é algo espantoso, porque até mesmo dormindo nós conseguimos crescer. Quando dormimos, crescemos. E quando somos pequenos, quando somos criança, nós somos levados pelos nossos pais, tropeçamos, o nosso pai nos levanta. Quando somos pequenos, há um cuidado todo especial ao nosso redor, para aprendermos qual é a vontade de Deus, para aprendermos até mesmo a caminharmos. E é isso que nós temos que entender, que na vida cristã é assim. No começo o Senhor nos ajuda, nos levanta. No começo o Senhor nos dá como se diz, um empurrãozinho. É como aquele filho pequeno que corre para os braços do pai e da mãe, e o pai e a mãe ficam todo emocionados porque são os primeiros passos. Mas chega uma hora que o menino cresce. Esses dias eu estava vendo o Jorginho, tem até pelo no dedão já. Era uma criancinha quando chegamos aqui, já é um adolescente. E eu perguntei para minha esposa, em que momento ele cresceu, que eu não consegui entender que ele já está usando o mesmo número de sapato meu, que a minha roupa já está servindo para ele. Que momento isso aconteceu? Porque até então eu comprava números pequenos para ele. Mas o crescimento se deu. O crescimento aconteceu de forma lenta, mas segura. O crescimento em nossa vida espiritual se está dando em cada dia. É por isso que o escritor aos Hebreus diz: não deixeis de congregar, como alguns têm por costume. Cada vez que você vem à casa do Senhor, cada vez que você escuta uma palavra, cada vez que você se alimenta de Deus, algo dentro de você acontece. Até mesmo aquela mensagem que de repente você não gostou de toda a mensagem, mas algo aquele dia você reteve para a sua vida. Algo aquele dia te deu um crescimento. Porque nós somos assim, vamos crescendo, crescendo e crescendo. Hebreus 2:1 diz assim: por isso convém atentamente, mais diligente, para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos dela. Em espanhol diz: nos deslizemos, escorreguemos. Deslizar é escorregar. Ninguém cai do dia para a noite. O irmão caiu, o irmão estava andando e pá, caiu em pecado. Não. O irmão foi se deslizando. Dia em pós dia, o irmão foi deixando as coisas de Deus de lado, se apegando às coisas da carne, e a carne é cruel. Quando a carne te puxa para baixo, ela te derruba mesmo. Não tem como, é difícil. E tem gente que brinca com a carne, que pensa que é super crente, que nunca vai se deslizar. E se deslizamos. Se deslizamos muitas vezes, nos escorregamos, nos desviamos do crescimento espiritual que Deus nos está dando. E muitos se voltam na igreja raquíticos espirituais. Ou, quem sabe, não conseguem
desenvolver, como se diz em espanhol, desarrollar. Não desenvolvem o dom que há em ti, porque cada um de nós temos um dom de Deus, algo que Deus separou para nós, algo que Deus colocou em cada um de nós, que precisa ser aperfeiçoado. Um grande músico não nasce do dia para a noite. Um grande músico, ele vai se aperfeiçoando. Um grande médico não se faz do dia para a noite. Um grande médico estuda muito para chegar a ser um bom médico. Nenhum pregador é pregador do dia para a noite. Tem que ler muito a Bíblia. Nós vamos crescendo dia em pós dia. Esses dias Jorginho pegou o teclado para tocar. E eu fiz assim: Jesus, o que aconteceu? O Batô acabou com o meu tecladista. Que agora ele está se dedicando à bateria. Está ficando bom na bateria. Mas o teclado já esqueceu algumas notas minhas. Algumas músicas que ele tocava assim de olho fechado já não sabe. Esqueceu. Por quê? Falta treinamento. Falta incentivo. Falta vontade. Porque o teclado está lá. O que falta é a vontade. Eu estou não estou crescendo na vida espiritual, não sei o que está acontecendo comigo, eu vou na igreja e volto pior do que eu fui. É você que está com problema, não a igreja. Você tem uma Bíblia para ler? Você tem joelhos para dobrar e buscar ao Senhor? Você tem uma boca para clamar a Deus? Você tem um momento de intimidade com Deus? E Deus, olha que maravilha, Ele está contigo todos os dias. Agora, estamos com Ele todos os dias? Caminhamos com Ele todos os dias? Falamos com Ele todos os dias? Deixamos que Ele nos ensine todos os dias? É difícil. Esses dias eu disse para minha esposa: estamos perdendo o nosso menino. Para. Ela me disse: por quê? Eu disse: não, para. Dá o celular dele aqui, que agora eu vou sumir com ele. E não tem mais celular, não tem mesmo. Ai, que malvado, o menino de 12 anos não tem celular. Não. Não tem, porque o celular estava tomando lugar de tudo aquilo que uma vida inteira foi preparado para ele ser. Ele foi preparado, eu preparei, minha esposa, nos dedicamos a preparar ele naquilo que o Senhor colocou no nosso coração, a ser um servo de Deus, a ser um homem de Deus. Eu disse: para, Carla, estamos perdendo a criança. A criança só pensa em jogo, isso está mal. Então vamos dar um reset. Vamos deixar o celular de lado. E em 4 dias, o menino se transformou em outro. Calmo, sereno, tranquilo, dorme cedo. Sim, papai, não, papai, sim, mamãe. Aquele nervosismo de estar brigando com o irmão acabou. E o que eu estou ensinando ao meu filho? Que a vida, nós na vida cristã, é assim. Nós temos que ter maturidade e renunciar muitas coisas que estão nos tirando de Deus. Que está tirando o foco para Deus. Hoje mesmo eu passei assim, eu e minha esposa passamos lá como chama ela? Santa Leonor. Um monte de jovem não pode vir na igreja. Mas estava assim a academia de jovem, pastor Teixeira. Caminhando, e a minha esposa disse: o irmão tal lá fazendo. Uau! Será que o nível espiritual está melhor ou está pior? Está pior, pode ter certeza.
Não porque está fazendo exercício, que o exercício é muito bom para o corpo. O problema é quando nós trocamos as coisas. O problema é quando nós tiramos o tempo para Deus para fazermos outras coisas. O compromisso. Um dia o Gerê me disse uma coisa e eu fiquei impactado com ele, porque ele disse assim para mim: não, meu compromisso principal não é trabalhar secularmente, meu compromisso principal é com a igreja que eu congrego. Eu disse: uau, meu compromisso é com Deus, adorar a Deus, porque se eu buscar a Deus, Deus faz tudo na minha vida. É isso. Nós temos que entender que nós vamos nos deslizando, que nós vamos deixando as coisas de Deus. De um momento para outro nós perdemos o foco, e quando isso acontece, nós começamos a perder a comunhão com Deus. Você orava e Deus te usava e você diz: mas Deus já não me usa como antes. Não, é você que não se aproxima de Deus como antes. Eu não tenho mais aquela intimidade que eu tinha com Deus, parece que Deus está longe de mim. Não, você está longe de Deus. É Deus. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Ele está sempre pronto a nos ensinar. Mas existe algo: para alguém aprender é necessário que esse alguém queira ser ensinado. Não adianta. Quando você vai ensinar alguma coisa para alguém que já sabe tudo, não é triste? Que pensa que sabe tudo entre aspas. Não, eu já sei. Eu já sei. E eu vou dar uma dica: quando você falar para o pastor Jorge assim, eu já sei, já saiba mesmo. Um dia ele me explicou algo lá e disse assim: olha, esse botão aqui é para isso, esse botão é para isso, esse daqui é para isso, tá. Entendeu? Eu disse: entendi. Ele falou: então me explica tudo de novo. Tinha entendido não. Levei uma dura, porque estava dando uma que sabia, mas não sabia. É assim. A Bíblia também nos diz, os apóstolos dizem em Efésios: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécio, não como louco, mas como sábio, usando bem cada oportunidade, porque os dias são. Na sua vida de cristão, você já viu dias tão maus como que estamos vivendo em 2020? Para a igreja, quem sabe para você tem sido uma bênção, mas para a igreja, no mundo, os dias têm sido maus. Muitos se esfriaram na fé de tal maneira que não voltam mais. É algo que nós temos que entender como igreja, e se nós nos descuidarmos também, nos esfriamos. Ficamos acovardados, com medo da pandemia, disso, daquilo, que estamos com medo, e acabamos nos esfriando. Que triste. Também ele diz, os apóstolos dizem a Romanos, Paulo diz a Romanos: é por isso, fazei, isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, do que quando nos tornamos crentes. Está mais perto. Eu acho que nunca, como foi dito aqui, os meus avós diziam que Jesus ia voltar e não voltou, meu pai dizia que Jesus ia voltar e não voltou, mas olha, nunca esteve tão perto. Tão perto. Tão perto. A salvação para as nossas vidas, como nesse tempo chamado hoje. Quando parece que você já está até escutando a trombeta tocar. Quando parece que você já está até escutando a trombeta tocar para você ir com o Senhor. E está mais perto. E não vai melhorar. Não vai melhorar. É bíblico.
irmãos, eu estou orando para que a coisa melhore. O que está escrito na Bíblia vai acontecer. Vai vir tempos difíceis, mais difíceis que esse. E a Bíblia diz, aquele que prevalecer será salvo. Aquele que prevalecer será salvo. E isso dá glória a Deus mesmo, porque temos que prevalecer. Esse é o motivo de estarmos na casa do Senhor, para sermos salvos. Para viver uma eternidade na presença de Deus. Sabe por que eu sou rígido com meu filho? Não porque eu sou um mau pai, é porque eu quero meu filho na eternidade comigo. Sabe por que muitas vezes o pastor é rígido com você ou comigo? Porque ele quer você na eternidade com ele. Nós temos que ter isso. Irmãos, não se pode perder alguém por negligência. E olha, temos crianças maravilhosas aqui na igreja, prodígios. A filha do Gerê parece até missionária quando fala. E esses dons que há, não se pode perder. Mas por que ela é assim, a criança? Pelo pai e pela mãe. Um dia uma mãe chegou para mim e disse assim, pastor, olha, pastor, eu não aguento mais meu filho, pastor. Ora por ele, que ele é muito indisciplinado. Eu disse, irmã, não vou orar não. Ela disse, mas pastor, ele é indisciplinado demais. Eu disse, então, irmã, eu tenho que orar por você, para Deus ter misericórdia pela sua vida, porque você é uma negligente. É você que está encarregado de dar disciplina para o teu filho, não eu, como pastor. É você. É você que tem que dizer, é assim, assim e assim, que assim a Bíblia diz que eu tenho que fazer, e assim vou fazer. Porque tem criança que se tira no chão, se joga no chão e faz um escândalo. E graças a Deus na Bolívia não existe a lei da palmada. Na Bolívia a coisa é mais difícil. Um dia nós estamos num mercado chamado Mutualista lá na Bolívia, e o Jorginho queria um carrinho, porque queria, tinha uns 5, 6 anos. E ele se jogou no chão, e começou a fazer um escândalo. Nunca mais fez escândalo na vida. Nunca mais. Eu ia no mercado com ele e falava assim, olha que carrinho bonito, filho, se joga no chão. Não, não, papai bate. Papai vai me pegar. Se joga no chão, vamos ver. Se joga, quero ver você se jogar. Tem vezes que Deus comigo e com você tem que fazer a mesma coisa. Não porque Ele não nos ama, mas porque a Bíblia diz que Ele disciplina quem ama. Porque o filho sem disciplina é a desonra do seu pai e da sua mãe. E um filho sem disciplina é a desonra de Deus, falando de crente. Você viu Israel no deserto? Israel, quando estava no deserto, o sapato crescia no pé, a roupa, o povo não ficava doente, de dia o calor não incomodava porque havia uma nuvem, à noite não havia frio porque o Senhor era a coluna de fogo diante deles. Mas quando eles queriam sair da presença de Deus, a terra abria, morriam uns par lá. Quando eles queriam outra coisa a não ser maná, a não ser pão,
Quando eles queriam outra coisa a não ser comida vinda do céu, quando eles queriam algo terrenal, igual o cordoniz, morria até de dor de barriga. Deu uma dor de barriga lá que morreu gente adoidado. E hoje em dia, existe uma pérola aqui em Isaías 4:1. Quer ver? 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso... O sonho de todo homem, né? Que a mulher não pensa nada. E nos vestiremos de nossos vestidos. Você não precisa ir no shopping comigo não, que eu mesmo vou comprar minha roupa. Tão somente queremos ser chamada pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Se nós não entendermos isso, nós vamos ficar 7 mulheres, um homem, 7 mulheres com um homem só, e ainda essas mulheres eram feministas, porque elas queriam viver a vida delas, elas só queriam o sobrenome do marido. Mas se nós formos para a Bíblia, Apocalipse nos fala, e sempre que diz mulher na Bíblia, está se referindo à igreja, e aí está se referindo a 7 tempos da igreja, como está em Apocalipse. As 7 igrejas que estão em Apocalipse, 7 tempos da igreja, conforme os teólogos dizem. E o homem aí representa Jesus. O homem aí representa Jesus. Mas olha bem, veja bem, essas igrejas, muitas delas, queriam ser chamadas de igreja, queriam ter o nome que adoram a Jesus, mas em realidade, querem viver da fórmula que querem. Como querem? Nós queremos só seu nome, porque o seu nome é importante. O seu nome é importante. Então nós vamos pegar o seu nome, o seu sobrenome, para nos satisfazer. Mas nós queremos viver a nossa própria vida. Nós queremos comer do nosso próprio pão. Nós vamos fazer o nosso próprio pãozinho aqui na igreja. Não vamos querer o pão vivo que desceu do céu. Não. Vamos fazer o nosso próprio pãozinho. E muitas igrejas hoje estão fazendo o seu próprio pãozinho. Muitas igrejas estão deixando Jesus para fora. Mas nós aqui ainda estamos comendo pão vindo do céu, graças a Deus. Todo dia tem alguém pregando a verdade da palavra nesse púlpito. Todo dia tem alguém falando de Jesus nesse púlpito. Todo mundo tem a de fala baixada, arabacás. Tem alguém falando de maná nesse púlpito. Mas muitas igrejas por aí estão fazendo o seu próprio pãozinho. Estão se vestindo da sua própria vestidura, não a vestidura santa de Deus. Não a vestidura santa do Senhor, imaculada. E quando eu estou falando de vestidura santa, não estou falando de paletó, terno, gravata, não. Eu estou falando aquilo que a Bíblia diz: em todo tempo sejam brancos os seus vestidos, e nunca falte azeite sobre a sua cabeça. O que é isso? Aquele que é limpo, limpe-se mais. E nunca falte a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, o azeite sobre a sua vida. É isso que devemos entender. Não usar só o nome de Jesus. Porque usar só o nome de Jesus já tentaram. Os filhos de Cefa disseram: nós te expulsamos em nome do Jesus que Paulo prega. Nós bem sabemos quem é Paulo e bem sabemos quem é Jesus, mas vocês...
Quem são? Igrejas que nem o diabo respeita. Igrejas que estão pensando só no financeiro. Igrejas que já deixaram a salvação de lado, onde existe 10, até eu fui numa igreja um dia, 10 minutos de pregação. E o pastor só pregou sobre dinheiro. Misericórdia aquilo. Nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. É bíblico. E esse tempo é um tempo difícil, porque a Bíblia fala que nós somos uma igreja rica mundialmente. Mundialmente, nunca o evangelho foi pregado tanto como em nosso tempo. Nunca o evangelho chegou a tantos lugares como no nosso tempo atual. Mas muitas igrejas se quedaram mornas. Muitas igrejas estão dando ânsia de vômito em Deus. Mas nós ainda temos que ser uma igreja fervorosa, adorando e exaltando aquele que vive para sempre, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu anelo esse dia, que a trombeta tocará e Brás, venha à minha presença. Seja no arrebatamento, seja antes, não importa, mas eu quero me encontrar com o meu Senhor. E eu sei que você também, meu irmão. Passe o que passe nessa vida é passageiro. Tudo passará, mas a palavra do Senhor não há de passar, diz a Bíblia. Tudo é passageiro, tudo. Oséias diz: não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem lhe agradarão com as suas ofertas. O pão deles será como pão de pranteadores. Todos que deles comerem serão imundos, pois o seu pão será somente para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Tem muita gente, em muitos lugares, que está pensando que está comendo maná, mas está comendo pão de dores. Tem muita gente enganada. E olha, irmãos, não fica correndo daqui para lá, de lá para cá, não. Você está congregando numa igreja, graças a Deus, que tem maná. Uma igreja aonde o nosso pastor diz assim: eu quero que pregue sobre Jesus. Eu quero que fale que Jesus salva, cura. Jesus salva, cura, restaura. Eu quero que você fale disso. Esses dias eu estava vendo na National Geographic um peixe, um marisco lá, um peixe branco, que vive na profundeza do mar, assim no escuro. E os cientistas estavam, quem sabe você já viu essa reportagem também, dessecando os olhos dele, porque ele tinha 2 bolas pretas, assim, ele era todo branco, mas na cabeça tinha 2 bolas pretas. E os cientistas dessecaram aquilo e disseram: um dia, esse peixe teve olho. Ele viu. Um dia esse peixe conseguiu ver a luz, mas como ele foi tão profundo, aonde só existe trevas, ele perdeu a visão. E os olhos deles não servem para mais nada do que só para enfeite nele. Ficou a marca que um dia ele viu algo. E tem muito crente assim, que já teve muita visão de Deus, que já viu muita coisa de Deus, mas que hoje não está conseguindo ver um palmo diante do nariz.
Tem muito crente que já viu muito Deus fazer muita coisa, mas não consegue ver mais nada, porque se afundou nas trevas. E aonde existe trevas, não há luz. Para as trevas dissiparem, tem que haver luz. E a Bíblia diz: cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E como estamos falando de crescimento, irmão, não se preocupa não. Você está crescendo todo dia. Você está crescendo. Por mais que você pense muitas vezes que não está crescendo, porque antes você caía, porque antes você isso, aquilo, porque antes você... Não, você está crescendo. Você está ficando maduro nas coisas de Deus. Deus te está fazendo crescer dia em prós dias. Mas não sejamos nécios. Provérbios 24, 30 ao 34 diz assim: passei junto ao campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas. E o seu muro de pedras estava derrubado. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o recebi instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um salteador, e a tua necessidade como um homem armado. Uau! Se deixamos as coisas de Deus, nos sobrevêm coisas más. Pode ter certeza. As coisas más vão vir também se você estiver na presença de Deus. Mas eu te pergunto, é mais fácil passar qualquer coisa com Deus ou sem Ele? Por isso, não sejamos preguiçosos espirituais. Pastor, olha, eu pego a Bíblia para ler, me dá um sono. Acontece o mesmo comigo. Acontece o mesmo com qualquer crente. Aí, pastor, eu me deito assim para ler a Bíblia e de repente quando eu vejo, ela está toda babada. Dormi. Mas o que aconteceu? O problema é a Bíblia que é sonífera? Não. O problema sou eu que não perseverei em ler a palavra de Deus. O problema sou eu que não persevero em ler. Deitado da sono, então vou ler em pé. Vou ler andando, vou ler caminhando, mas vou ler. Eu tenho que controlar o meu corpo, não meu corpo me controlar. Eu fui chamado para ser dominador e não para ser dominado por nada. O crescimento espiritual se dá até mesmo quando nós estamos dormindo, como eu disse. Nós temos que entender isso. Pastor, eu estou me sentindo tão fria. Venha à casa de Deus. Venha à presença de Deus. Não deixe de congregar. Fique na presença do Senhor. Uma palavra pode mudar a sua história. Quantas vezes nós chegamos tão triste na casa do Senhor, nos sentindo tão inferior. Esses dias aqui, um culto de quarta-feira, meu Deus, estava tão mal comigo mesmo. Não com a igreja, comigo mesmo. Aquele dia que você está mal com você mesmo. Que você se pergunta para Deus, Deus, eu estou te agradando, não estou te agradando, o que está acontecendo? E aí Deus usa alguém para te dizer assim, meu filho, Deus tem se agradado de ti. Se você me perguntar a mensagem do pastor, acho que eu nem lembro. Mas eu lembro que Deus falou comigo. Que Ele tem se agradado de mim.
É aquele dia que você vem à igreja e parece que você está tão triste com tantas coisas, com tantos conflitos interiores, mas você vem, e uma palavra, saída da boca de Deus, uma palavra saída de Deus, muda tudo na sua vida. Eclesiastes 11:5 diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Não tente compreender Deus. Não tente compreender o que Deus está fazendo na sua vida. Não tente compreender porque Deus por um tempo Ele te coloca na geladeira, espiritualmente falando, ou te leva para o deserto. Não tente entender Deus quando Ele te tira de tudo e diz: agora você vai passar um momento aqui comigo, é eu e você. É eu e você. É eu e você. Ai, mas eu estou me sentindo tão só. Abraça eu aqui, vem cá, você está só não, você está comigo. Abraça eu, você está comigo. Está sem força, eu te carrego, mas você vai caminhar comigo um tempo sozinho, para você ver que eu sou Deus na sua vida. Você vai caminhar um tempo comigo, nem que eu tenha que te carregar, mas você vai ver que eu sou Deus contigo. Que eu não desamparo ninguém, que você não precisa de ninguém além de mim, para fazer algo na sua vida. Você não precisa de ninguém para Deus fazer algo na sua vida. Ele vai fazer, Ele vai mover. Se Ele já tem um projeto contigo, olha, meu irmão, minha irmã, deixa Deus fazer. No momento certo você vai dizer assim: Senhor, mas eu não esperava que era dessa maneira. E o Senhor vai dizer: exatamente. Eu te surpreendo cada dia que eu faço algo. É isso que eu quero que você entenda. Não é do jeito que você quer, não é da forma que você quer, é da forma que eu vou fazer para que você se alegre mais e mais daquilo que você pensou. Deus é maravilhoso. E aprendemos algo com Gamaliel. E com isso vamos terminando. Gamaliel, sábado, Gamaliel diz assim: olha, Atos 5, 38 e 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque este conselho ou esta obra, caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podeis derrotá-los, para que não sejais porventura achados até combatendo contra Deus. O que não é de Deus se desfaz, mas o que é de Deus permanece. Vou falar mais uma vez: o que não é de Deus se desfaz, mas o que é de Deus permanece. Pode tentarem o que quiser, mas se Deus vai fazer algo na sua vida, podem tentar em qualquer coisa, podem te desanimar, podem fazer o que quiser, Deus fará. Deus fará. Havendo Deus antigamente, Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. O sinal da madurez espiritual não está em nada além de confiar em Deus. Aunque eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo.
sua vara e seu cajado me sustém. Irmãos. Irmãos, se nós tivéssemos essa coragem de Moisés, se tu não vais à frente, Senhor, nós também não vamos. Se tu não vais, Senhor, à frente de mim, eu não vou. Não dou um passo se o Senhor não for à frente. Porque Ele é o caminho. Mais que isso, Ele é a verdade. Mais que isso, Ele é o que conduz a vida. Se Ele é o caminho, para que eu vou buscar o meu próprio caminho? Por isso, cresça. Cresça. Atinja a maturidade espiritual na confiança com Deus. Está tudo difícil? Vai dar tudo certo. Aquela mulher que perdeu o filho com dor de cabeça, perguntava para ela, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. Está tudo bem. Tudo vai bem. Porque eu sei em quem tenho crido. E se tenho que falar com alguém, que se tenho que queixar algo com alguém, eu sei aonde Ele está. Ele está comigo. Ele está comigo. E quantas vezes eu me queixo para Deus, digo, Senhor, eu não estou, Senhor, mas para Ele eu posso me queixar. Para Ele eu posso me derramar. Para Ele eu posso falar. Para Ele eu posso até dizer que não estou concordando. Senhor, Senhor, não estou concordando da forma que o Senhor está fazendo. Eu imagino Deus rindo e falando, quem disse que você precisa concordar? Um dia eu reclamei com Deus, disse, Senhor, não estou concordando, não sei, Aí o Jorginho veio e falou assim para mim, pai, eu não concordo com o que o Senhor está falando. E eu falei assim, quem é você para concordar ou não? Eu sou seu pai e eu decido por você. Naquela hora o Espírito Santo falou para mim, essa é a sua resposta. Eu falei, ai Jesus, obrigado. Quem sou eu para concordar ou não com aquilo que o Senhor está fazendo? Coloquemos em pé. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, Senhor meu Deus, buscando crescer um pouco mais diante de Ti, ó Senhor. Não é, Senhor, por mérito, não é porque somos melhores, não é por nada disso, Senhor. É porque sabemos, ó Deus, que é o Senhor quem dá o crescimento. É o Senhor quem dá raiz, meu Pai, a cada um de nós, Senhor. É o Senhor que nos conduz mais perto de Ti, ó Pai. E estamos aqui nesse culto de ensino para aprendermos de Ti, para confiarmos em Ti, para sermos maduros espirituais, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ajuda-nos a crescer, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor meu Deus, a estarmos cada dia mais perto de Ti, Senhor. Faça exatamente como a Tua palavra diz, faça-se a Tua vontade, assim no céu como na terra, Senhor. Podemos até não concordar pelo modo que o Senhor está operando nas nossas vidas, em algumas áreas, Senhor, mas nós sabemos que o Senhor é que o seu caminho é perfeito, Senhor meu Deus, para atingir, ó Pai, a obra que o Senhor tem para cada um de nós, Senhor. O Senhor tem que nos aperfeiçoar, nós somos o barro, Senhor. E Tu tens seus caminhos, ó Deus, para nos conduzir mais perto de Ti. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.